Oi, como você está? Hoje eu quero compartilhar ao respeito da guerra de Israel, amém? Um pouquinho de informação para que nós possamos compreender melhor o que está acontecendo. A palavra de Deus fala ao respeito da história da humanidade. Não tem história mais fiel do que a própria palavra conta. Nós temos o começo da humanidade, nós temos ali como se formaram as nações, nós temos ali ah, como é que elas se voltaram inimigas, certo? E nós temos ali, inclusive, ao respeito também do direito que vem da parte de Deus, por herança do Senhor, a terra que o povo judeu ah, possui, certo? Então, nós precisamos nos informar, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. A palavra de Deus, ela mesma diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje nós, como povo de Deus, não podemos ficar presos ao engano do inferno. E uma das coisas que eu já quero compartilhar com você é que nós precisamos, inclusive antes de ver as notícias, estarmos alertas, vigilantes e em constante oração. Porque não é de hoje que você e eu sabemos que as mídias, elas são manipuladas e se conta o que se quer contar. E a maioria das vezes não é a verdade. Então você e eu, como povo de Deus, devemos saber que cada vez mais as mídias vão se manipular. O Senhor sempre, ele acha o jeito de fazer-nos chegar aos nossos ouvidos, às nossas vidas, a verdade. Ele sempre acha o jeito porque ele é Deus, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei do universo, o arquiteto do universo, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo se fez para ele, por ele e nele. Então, imagina um simples ser humano limitado, ele querer manipular a verdade do Criador, da vida. Amém? Você e eu, nós contamos com esse auxílio, com essa vantagem de estarmos tendo acesso ao trono santo do Senhor. Para aqueles que não conhecem o Messias, para aqueles que não tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, então, a, a maioria das coisas que nós vamos falar vão se tornar absurdos e provavelmente passaremos a ser também motivo de perseguição. Mas você e eu temos compromisso com a palavra de Deus, temos compromisso com aquele que fez todas as coisas, com aquele que venceu a morte, com aquele que desceu ao abismo e até a própria chave do abismo ele tem. Nós não podemos nos deixar manipular, nem sermos amedrontados pelo inimigo, nem por aqueles que ele manipula. Sabemos, segundo a palavra nos ensina, que estamos vivendo princípios de dores, isso está anunciado na palavra. Para quem começa a conhecer a palavra, fica espantado. Eu fico assim perplexa de estar tendo neste tempo a oportunidade que os meus olhos possam contemplar os sinais que eu estudei há 20 anos atrás acontecendo diante dos meus olhos, coisas que eu nunca jamais esperaria que fossem acontecer. Talvez a minha posição não, talvez não, de fato foi, né? Às vezes a gente diz, Jesus está voltando, a gente fala, declara a Bíblia, mas a gente não imagina quão real isso pode se tornar na nossa vida cotidiana, a gente dizer e viver os acontecimentos é algo bem diferente, né? Então, por anos eu fiquei anunciando a palavra, pregando o evangelho, mas nunca imaginei que eu estaria vivendo desse jeito os sinais que estão anunciados na Bíblia que aconteceriam. Então, nós vamos estar ensinando ao respeito que tudo que a Bíblia está anunciando
E neste primeiro vídeo, eu quero compartilhar algumas informações de antemão para que você possa também ter um conhecimento da estrutura política, de todo o movimento político que claramente, no qual claramente o inimigo está por trás, arquitetando, preparando essa assunção do anticristo, essa preparação de um governo só, essa tentativa de assumir e de exterminar o povo de Deus, né? Eu quero lembrar para você, caso você não tenha lembrado, que a guerra esteja hoje se levantando para destruir mais uma vez o povo eleito do Senhor. O povo judeu nunca deixou de ser o povo de Deus. E tem várias profecias anunciando esse resgate do povo de Deus, amém? E ele continua tendo o favor de Deus sobre ele, simplesmente porque Deus quis. As, as várias perseguições que eles sofreram ao longo da história, ah, é simplesmente pelo fato deles ser o povo escolhido. Não há outra razão. A fúria do inferno sobre eles é simplesmente pelo fato deles serem o povo escolhido por Deus. E hoje nós, como cristãos, passamos a fazer parte desse povo eleito, geração santa, sacerdócio eleito do Senhor, através do sacrifício do Senhor Jesus, que também era um judeu encarnado, né? Ele se encarnou num corpo humano dentro de uma família judia. Tudo tem a ver com os anúncios desse Messias, tudo tem a ver da forma que Deus anunciou que seria, né? Então, a única forma de você compreender de verdade os fatos que vão continuar se acontecendo é você recebendo a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, e Ele irá abrir os seus olhos. Ele, como a palavra declara, não permitirá que você e eu sejamos enganados para que não venhamos perder a salvação. Nós devemos, é um dos nossos deveres como cristãos, de estar orando, intercedendo pelo povo de Israel, pelo povo judeu. A palavra de Deus, uma das coisas que ela declara é que aqueles que abençoem o povo dele, que é o povo judeu, está falando especificamente do povo judeu, está falando que ele abençoaria, e aqueles que amaldiçoem o seu povo seriam amaldiçoados. Nós vamos estar vendo todas essas palavras. Eu te convido a você estar acompanhando esse estudo que nós vamos estar realizando, e a minha oração é que Deus te abençoe, que Ele te faça próspero, sábio, que você possa crescer no poder da palavra de Deus e que os seus olhos sejam abertos para ver a glória de Deus, para entender a verdade, e que os seus ouvidos sejam abertos para que você possa ouvir a voz de Deus. Que não seja se enganado por toda sorte de doutrinas, pelas mentiras do inferno que têm se espalhado por todas as redes, e que você possa fazer a diferença, que você verdadeiramente possa se levantar como um soldado de Cristo nessa terra, em um nome de Jesus, e começar a se unir num só clamor pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, pela paz em Israel e pela salvação do povo dele. Amém? Nós vamos então começar a assistir alguns vídeos para que você possa ir compreendendo a situação atual e como se chegou politicamente a essas ameaças, a essa guerra, e o que o povo inimigo do povo de Deus está armando contra eles. Eu já te abençoo em nome de Jesus, e eu declaro que você e eu nos levantaremos como atalaias para estar anunciando as boas novas do Senhor. Amém? Claro, sem dúvida. Então, a Karina está 100% certa. O Hamas é ilegítimo como uma organização que representa ou tenta representar o povo palestino.
Eles tomaram o poder à força. O Hamas participa das eleições legislativas depois da morte de Arafat em 2006, mesmo não fazendo parte da OLP. A OLP, na verdade, é a organização que representa todos os partidos políticos, toda a estrutura política, todo o ambiente político palestino. Foi a OLP com quem Israel fez o acordo de 93, 94, os acordos de Oslo. O Hamas não faz parte da OLP. E mesmo assim, o Hamas participou das eleições de 2006, a revelia do mundo e da comunidade internacional. E depois que o Hamas ganhou, sanções foram aplicadas ao Hamas, a partir de Gaza, para que ele reconhecesse acordos passados e reconhecesse o direito de Israel de existir, para que então pudesse aí, através dessa vitória que ele teve no parlamento palestino, ganharam 74 cadeiras de 128 cadeiras, e aí começou um governo de coalizão que não conseguiu coexistir, e em 2007 o Hamas tomou poder completamente na faixa de Gaza. Então o Hamas ele não representa o povo palestino e não representa o governo legítimo palestino. E mesmo que os palestinos em Gaza sejam palestinos em Gaza, os palestinos na Cisjordânia sejam palestinos na Cisjordânia, e existem árabes israelenses que também se entendem como palestinos residentes em Israel, apesar de todo mundo ser considerado palestino e árabes, a maioria muçulmanos, eles não concordam uns com os outros, né? É a mesma coisa que a gente pegar a política brasileira, sair do Brasil e falar que todos os 200 milhões de brasileiros concordam entre si, entre posições políticas ou até mesmo atos no dia a dia, né? A gente aqui no Brasil tem violência urbana, existem pessoas que assaltam a gente, existem pessoas que ajudam a gente, e são ambos brasileiros completamente distantes um do outro. É a mesma coisa nos territórios palestinos e dentro de Israel. Existem árabes que repudiam veementemente o que o Hamas fez, e existem pessoas em Gaza que fazem parte do Hamas e querem perpetuar esses atentados. Em relação ao financiamento, o Hamas, apesar de não fazer parte da OLP, ele consegue gozar da estrutura que a autoridade palestina deixou em 2007 ao sair de Gaza às pressas por causa da guerra que teve entre o Fatah e o Hamas. Então ele goza dessa estrutura, que também faz parte dessa estrutura, a estrutura econômica de pagamento de salários para os oficiais, os funcionários, os burocratas palestinos que trabalham nos ministérios. E como eles trocaram, eram pessoas do Fatah e passaram a ser pessoas do Hamas, o orçamento palestino continua sendo enviado para Gaza como se fosse autoridade palestina controlando Gaza, mas na verdade é o Hamas. Então parte do financiamento do Hamas está aí. Muita corrupção, eles tiram dinheiro de um lugar para poder construir o seu poderio militar, e além disso nós temos o poder internacional que o Hamas construiu nos últimos 20 anos, essa estrutura internacional que o Hamas criou. Então o Hamas já teve muito boas relações com a Síria. Depois que começou a guerra civil na Síria, existiu por um período de tempo o escritório internacional do Hamas em Ankara, capital da Turquia. Existe uma relação do Hamas na Indonésia, na Malásia, e obviamente aí, hoje em dia, o escritório, a representação política internacional do Hamas está em Doha, no Catar, onde está sentado aí o Ismail Haniyeh, que é o líder máximo do Hamas hoje em dia, e uma relação muito profunda ideológica com o Irã, que tem dentro da estrutura das guardas revolucionárias e toda a estrutura da Revolução Islâmica uma ideologia de ser antagônico, e o líder desse antagonismo hoje em dia é a existência de Israel. Então o Irã financia grupos armados que lutam contra Israel. Então o Irã financia o Hamas, o Irã financia a Jihad Islâmica, o Irã financiou vários grupos pequenos na Cisjordânia que cometeram atentados esse ano, no ano passado e no ano retrasado, que a gente teve aí algumas dezenas de mortes dentro da Cisjordânia, de militares e civis e dentro de Israel. E o Irã financia o Hezbollah, que é o grupo terrorista que controla boa parte do Líbano. Nós já conhecemos o tema. O Hezbollah deve ser aí 100 vezes mais forte que o Hamas em poderio bélico, e é considerado o grupo terrorista mais forte, mais poderoso e mais rico do planeta. Então, toda essa história no fim das contas, leva aos contas bancárias em Tehran, onde dinheiro do Irã é transferido para que esses grupos possam se armar e criar essas ameaças e esses planejamentos de cometer esses atentados contra Israel. A maior parte das vezes eles vão falir, né? Eles não vão conseguir, mas algumas vezes eles vão se bem suceder, como aconteceu dessa vez, infelizmente. Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel.
Vamos ver se isso é verdade. Onde está a faixa de Gaza? Primeiro, o Estado de Israel, né? Seria este território aqui. E aí ele desce aqui. Nesse pedaço está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né? Daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos, depois em 1948, quando houve a partilha dos dois territórios, da criação dos dois territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005, quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9 mil judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a autoridade palestina, governada então pelo Fatah. 2006 é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas. Não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque. Ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas. Tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20 mil palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9 mil caminhões por mês entram e saem em tempos de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí, a pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis e inocentes. E aí vejam o seguinte, então, esqueçam Israel, vamos supor que vocês não aceitam esse argumento, Israel é inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira
com Gaza é o Egito. Então, por que o Egito não abre as suas fronteiras? O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir residências que estavam próximas da fronteira para criar um tampão, um vácuo, um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem tão próximos da fronteira, para criar uma zona de buffer, de separação. O Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns que são os palestinos.